Irmãos e irmãs, vamos agora à liturgia da palavra de 7 de novembro de 2022, segunda-feira, 32ª semana do tempo comum, aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. A cor dos paramentos litúrgicos é verde nesta segunda-feira, 7 de novembro. E no rito da celebração temos o ofício do dia da quarta semana. Antífona da entrada é: chegue até vós a minha súplica, inclinai vosso ouvido à minha prece. Salmo 87, versículo 3. Oração do dia, rezemos. Deus, de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura da carta de São Paulo a Tito, capítulo 1, versículos do 1 ao 9. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e a conhecerem a verdade da piedade que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Todo candidato deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, com filhos crentes e não acusados de levianos e insubordinados. Porque é preciso que o episcopo seja irrepreensível como administrador posto por Deus. Não seja arrogante, nem irascível, nem dado ao vinho, nem turbulento, nem cobiçoso de lucros desonestos, mas hospitaleiro, amigo do bem, ponderado, justo, piedoso, continente, firmemente empenhado no ensino fiel da doutrina, de sorte que seja capaz de exortar com sã doutrina e refutar os contraditores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 24, versículo do 1 ao 4 AB, 5º ao 6º, refrão é o 6º. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Repitamos, é assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Vamos repetir? É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. É um trecho de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, carta de São Paulo. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Como astros no mundo brilheis, pregando a palavra da vida. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 17, versículos do 1º ao 6º. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho para nós refletirmos. Vamos refletir primeiro com o livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. 3 importantes lembretes de Jesus: evitar o escândalo, praticar a correção fraterna unida ao perdão, viver na fé. Escandalizar é dar mau exemplo, dificulta a prática da justiça e o seguimento a Jesus. Para a boa vivência comunitária, quem errou deve manifestar arrependimento e pedir perdão. Se Jesus tanto recomendou perdão, é por causa da dificuldade que temos de perdoar. É difícil mesmo para o ser humano. E porque não há progresso na vida espiritual sem a atitude do perdão. O perdão que concedemos a quem nos ofende é a chave para obtermos de Deus o seu perdão libertador. Finalmente, a fé é um exercício constante. Tem que ser alimentada diariamente. À medida que obtivermos, pela fé, as graças de que necessitamos, nossa fé se fortalece. É um esforço cotidiano e a atitude constante de confiança em Deus. A fé é dom de Deus, mas precisamos cultivá-la sem cessar. Temos que alimentar a fé diariamente, fazendo isso que eu estou fazendo aqui. Lendo as Escrituras, passando a mensagem de Deus. Agora temos aqui, por exemplo, a reflexão de Antônio Carlos Santinho, um homem de Deus. Liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santinho@novaalianca.com.br. Perdoa-lhe. Lucas 17, versículos do 1º ao 6º. É o título da reflexão de Santinho. Este evangelho nos apresenta um dos incômodos imperativos de Jesus: perdoar a quem nos pede perdão. Perdoar a quem nos pede perdão. No Pai Nosso, a única oração que o Mestre nos ensinou, ficou registrada a condição para sermos perdoados de nossos pecados. Perdoar igualmente quem pecou contra nós. Quem comenta esta passagem é Anthony Bloom, metropolita do Patriarcado de Moscou. Ele diz: não é que Deus não nos queira perdoar, mas se nós recusamos o perdão, colocamos em xeque o mistério do amor. Nós o recusamos e já não há no reino um lugar para nós. Não podemos ir adiante se não somos perdoados, e não podemos ser perdoados enquanto não perdoamos a todos que nos fizeram mal. Isto está perfeitamente claro, límpido e preciso, e ninguém pode imaginar que está no reino de Deus, a ele pertencer, se permanecer em seu coração a recusa de perdoar. Perdoar a seus inimigos é a primeira característica do cristão, a mais elementar. Se falhamos nisso, não somos absolutamente cristãos e ainda estamos errantes no ardente deserto do Sinai. Perdoar, porém, é algo extremamente difícil. Seria relativamente fácil conceder o perdão em um momento em que sentimos o coração pleno de mansidão ou num impulso de afetividade. Mas pouquíssima gente sabe como fazer para não o tomar de volta. De fato, o que chamamos de perdão consiste muitas vezes em pôr o outro à prova, nada mais que isso. Esperamos com impaciência os testemunhos do arrependimento,
Queremos estar seguros de que o penitente não é mais o mesmo. Mas esta situação pode durar uma vida inteira e nossa atitude é absolutamente contrária a tudo aquilo que o Evangelho ensina. E, na verdade, tudo que ele nos ordena. A lei do perdão não é um estreito riacho na fronteira entre a escravidão e a liberdade. Ela é larga e profunda. É o Mar Vermelho. Os hebreus não o atravessaram graças a seus próprios esforços, em barcos feitos pela mão do homem. O Mar Vermelho se abriu pelo poder de Deus. Foi preciso que Deus os ajudasse a atravessar, mas para ser conduzido por Deus, devemos comungar desta qualidade de Deus que é a capacidade de perdoar. Todos sonham com um mundo fraterno e pacificado. Muitos invocam a pomba da paz, mas não são tão numerosos os que renovam dia após dia a decisão de perdoar os agressores. Não um perdão ocasional, mas perdoar 70 vezes 7, isto é, sempre. Sem esse perdão, a paz permanecerá uma utopia inatingível. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. O Senhor vai nos perdoar. De novo, Miqueias, capítulo 7, versículo 19. Agora vamos ao santo do dia. É sempre importante passar a história do santo, porque eles viveram como Jesus mandou, né? Na fé, esperança e amor. Como disse o apóstolo São Paulo, nessas 3 virtudes teologais. Fé, sem fé não chegaremos à vida eterna. Esperança, temos que esperar por ela. E amor, praticar o bem aos nossos irmãos e irmãs. Santo do dia 7 de novembro, pesquisa feita no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br. Santo Alexandre I é santo de 7 de novembro. Alexandre I de Alexandria viveu no início do século III, no governo do imperador Constantino, numa época em que se desenvolviam muitas heresias. Alexandre foi o 19º patriarca da Igreja de Alexandria, ano 313 d.C., até sua morte. Durante seu patriarcado, lidou com vários assuntos importantes para a Igreja, entre eles a data da Páscoa, as ações de Melécio de Licópolis e o arianismo, uma heresia. Ele foi o líder da oposição ao arianismo, principalmente no primeiro concílio de Nicéia. Alexandre lutou contra o crescimento da doutrina de Ário em Alexandria, convocando o sínodos locais, e o concílio de Alexandria em 321 d.C., que acabou por expulsá-lo da região. Melécio de Licópolis era um difamador de Alexandre. Ele chegou, olha só, a apoiar Ariano e a ordenar alguns bispos por conta própria, sem o consentimento de seu superior. Desobediência, veja. Essas diferenças continuaram até o concílio de Nicéia, quando Alexandre permitiu que Melécio voltasse à igreja, terminando a aliança com Ário. Alexandre é venerado como santo da Igreja Católica Apostólica Romana, na Igreja Ortodoxa Copta e na Igreja Ortodoxa Oriental. Santo Alexandre I, rogai por nós. Outro santo do dia 7 de novembro. São Prosdóximo é santo do dia 7 de novembro. O nome Prosdóximo imediatamente mostra sua origem da região de Vêneto, da cidade de Pádua e mais tarde também de Rieti. Isso porque o culto a este santo vem de uma tradição muito antiga, do século II, que homenageia o primeiro bispo de Pádua, de Rieti, e também padroeiro dessas 2 cidades. Segundo narram os registros oficiais da igreja, Prosdóximo teria evangelizado também toda a Veneza Ocidental numa grande obra de difusão que fixou definitivamente o cristianismo no coração daquelas populações. O nome Prosdóximo, em grego, significa esperado. Ele é o primeiro evangelizador dessas cidades, de fato, verdadeiramente o esperado por elas, que ainda eram pagãs.
Nas várias regiões de Rieti e Pádua, o bispo Prosdóximo teria patrocinado prodígios e milagres que as mais antigas tradições descrevem com toda a liberdade de expressão, reforçando ainda mais os seus exemplos edificantes de fé em Cristo. Às vezes, porém, os poucos documentos tornam mais redundantes as tradições, como foi o caso deste bispo. Depois de sua morte, encontrou-se o registro citando que a comunidade erguera fora das muralhas de Pádua a igreja de Santo Prosdóximo, que mais tarde tornou-se a Basílica de Santa Justina, uma das mais belas da cidade. A glória do bispo Prosdóximo teria sido de fato Justina ter sido convertida por ele. Essa nova cristã soube manter intacta a sua fé, enfrentando o martírio na perseguição de Nero. Entretanto, Prosdóximo foi poupado, não havendo nenhum registro ou tradição que explique o fato. O bispo morreu naturalmente. O seu culto ainda é vigoroso, sendo venerado pelos fiéis que rezam por sua paternal intercessão nas situações de aflição e desânimo. A igreja confirmou a sua celebração e no calendário litúrgico, São Prosdóximo deve ser homenageado no dia 7 de novembro. São Prosdóximo, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Ele proverá, se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos evangélicos e protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo do aramaico, dialeto de Jesus para o português, significa vem Senhor, Senhor vem. Estamos clamando pela volta de Jesus, ele vai voltar um dia e julgará toda a humanidade. Algo inenarrável e inefável, numa dimensão mística, transcendental, sobrenatural, Jesus voltará com seus anjos para julgar a humanidade. Nossa chance é nessa passagem peregrina aqui pela terra, nossa chance de alcançar a vida eterna com Deus e não o tormento eterno. Eu quero a vida eterna. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, pelos meus pecados. E me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero a vida eterna. Diga aí você também, Senhor Jesus, eu quero a vida eterna.